Oi, pessoal! Hoje nós vamos corrigir a última atividade do livro Trilhas de Aprendizagens 2. Embora essa seja a última atividade nossa da apostila, nós vamos ainda usar a apostila para realizar atividades com os textos. Então, guardem a apostila bem guardadinha, tá certo? Essa atividade fala um pouco sobre as ligações entre Brasil-África e África-Brasil, que são principalmente mediadas pela questão, né, da existência de pessoas escravizadas no Brasil e etc. O historiador Luiz Felipe de Alencastro considera que a cultura brasileira no período colonial não era cultura portuguesa. Tinha sofrido influência dessa cultura europeia e também de outros povos, como de povos indígenas e africanos. Nos dias de hoje, temos influência de outros países europeus e asiáticos por conta da imigração dos Estados Unidos da América em razão das produções artísticas. Pensando no processo de colonização portuguesa no Brasil, outro historiador e diplomata, Alberto da Costa e Silva, afirma que a história do nosso país estaria mais próxima da África do que a de reis da França, por causa da relação comercial e a chegada em grande quantidade de africanos escravizados. Há estimativas sugerindo que, até 1850, chegaram 8 africanos para cada português que se estabeleceu no Brasil. Ou seja, gente, a nossa cultura do Brasil, ela é muito mais permeada por elementos africanos e indígenas do que por elementos europeus, apesar da colonização ter sido feita por portugueses. Por quê? Porque com a chegada de pessoas escravizadas, né, que vocês viram o número, chegavam 8 pessoas escravizadas, africanos, para cada um português. Então isso fez com que a nossa cultura adquirisse cada vez mais elementos do continente africano. A relação entre Brasil e países africanos, especialmente de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, né, gente? Lá eles falam português também, porque também foram colônias portuguesas. Não se limita ao período escravista, nem é uma via de mão única em que nós somos influenciados e eles os influenciadores. Programas de canais de televisão brasileiros, especialmente novelas, passam em Angola, Moçambique e Cabo Verde. E a literatura desses 3 países foram fortemente influenciadas pela brasileira. Então nós vemos que não foi só a cultura africana que veio para o Brasil, mas a cultura brasileira também até agora está indo para a África, principalmente, né, nesses países que falam português, Angola, Moçambique, Cabo Verde, através das novelas, né? Passa novela brasileira lá. Segundo Simone Caputo Gomes, professora de literaturas africanas na USP, escritores cabo-verdianos usaram textos brasileiros com sua cultura mestiça e autônoma de Portugal no processo de surgimento da consciência cultural e nacional, quando começaram a construir sua identidade nacional e desejavam se mostrar diferente dos portugueses. Eles procuraram um povo com uma história mais próxima de Cabo Verde, que tinha um itinerário histórico igualmente colonizado. Mia Couto, escritor moçambicano, disse numa conferência em 2008: Jorge Amado foi o escritor que maior influência teve na gênese da literatura dos países africanos que falam português. O Jorge Amado é brasileiro, gente. Ele é escritor de uma obra que chama Capitães da Areia, que é uma obra que cai em vestibular e tudo mais. E da Gabriela, Cravo e Canela, sabe? Acho que vocês já ouviram falar porque teve adaptação na Rede Globo recentemente. Então, o Jorge Amado é um dos autores que mais influenciou a literatura em Cabo Verde, ou seja, além das novelas, etc., o Brasil também influencia nos países africanos falantes de português em relação à literatura. Por quê? Aqui está falando que o Cabo Verde, por exemplo, quando foi tentar se espelhar em algum outro país, ao invés de olhar para Portugal, que fica na Europa e tem uma construção, né, identitária da identidade do nacionalismo completamente diferente, se voltou, olhou para o Brasil, que era um país que também tinha sido colonizado e por isso tinha mais semelhanças com o Cabo Verde do que o próprio Portugal, entendem? Essa é a lógica. Cadê? Me perdi. Mia Couto, escritor moçambicano, disse em uma conferência em 2008: Jorge Amado foi o escritor que maior influência teve na gênese da literatura dos países africanos que falam português. Outros escritores, como Manuel Bandeira, Lins do Rego, Raquel de Queiroz, entre outros, foram importantes para os africanos que ainda viviam a colonização portuguesa entre as décadas de 1950 e 1970. Como esse é o período da ditadura salazarista, era libertador que os escritores africanos lerem um português em Portugal, de um idioma que, sendo de outro, ajudasse a encontrar uma identidade própria. Os cenários da cultura popular brasileira, com pessoas negras, brancas, mestiças, com comidas que lembravam pratos africanos, com jeitos de falar e escrever diferente de Portugal, fizeram surgir escritores africanos preocupados em narrar o dia a dia de seus países, cidades, bairros e vilas.
Então, aqui está explicando, né, que alguns desses países, em 1950 até 1970, ainda eram colônia. O Brasil deixou de ser colônia em 1822, mas a colonização continuou em algumas regiões da África. E nesse período, Portugal estava passando pela ditadura salazarista, do Salazar. A ditadura salazarista foi o fascismo em Portugal. Então, na Alemanha tinha o Hitler, na Itália, o Mussolini, e em Portugal tinha o Salazar. Então, nesse momento em que vivia uma ditadura fascista, racista lá na Europa, foi ainda mais importante para esses países buscarem referências que não fossem no português de Portugal, não fossem da Europa, mas sim de outro país que tenha sido também colonizado, como o Brasil, certo? Aí aqui está falando alguns trechos de poemas africanos escritos em diálogo com o Brasil. Então, ó, poema Jorge Amado. O cais é um cais como muitos cais do mundo. As estrelas também são iguais, as que se acendem nas noites baianas de mistério e macumba. Jorge Amado, vem. Aqui, nessa povoação africana, o povo é o mesmo também. É irmão do povo marinheiro da baia, companheiro de Jorge Amado, amigo do povo, da justiça e da liberdade. Vem contar-nos mais uma vez tuas histórias maravilhosas, teu ABCs, de heróis, de mártires, de santos, de poetas do povo. Fala de todos e cuidado, não fique ninguém esquecido, nem Zumbi dos Palmares, escravo fugido, lutando com seus irmãos pela liberdade, nem o negro Antônio Balduíno, alegre, solto, valente, sambeiro e brigão, nem Castro Alves, o nosso poeta amado, nem Luiz Prestes, cavaleiro da esperança, nem o negrinho do pastoreiro, nem os contos sem igual das terras do cacau, terra mártir e sangue adubada, essa terra que deu ao mundo a gente revoltada, de Lucas Arvoredo e Lampião. Então, esse é um poema escrito em 1949, feito sobre a Bahia, certo? A Bahia, né, a terra do cacau, onde tem cacau, e a terra do Jorge Amado. Ou seja, é um poema da África feito em homenagem à Bahia aqui no Brasil. O outro chama Você Brasil. Eu gosto de você, Brasil, porque você é parecido com a minha terra. Eu sei bem que você é um mundão e que a minha terra são 10 ilhas perdidas no Atlântico, sem nenhuma importância no mapa. É o seu povo que se parece com o meu, é o seu falar português que se parece com o nosso. É a alma da nossa gente humilde que reflete a alma da nossa gente simples. O gosto dos teus sambas, Brasil, das tuas batucadas, dos teus caretês, das suas toadas de negros, caiu também no gosto da gente de cá, que os canta e dança e sente com o mesmo entusiasmo e com o mesmo desalento também. As nossas mornas, as nossas polcas, os nossos cantares fazem lembrar as suas músicas, com igual simplicidade e igual emoção. Você, Brasil, é parecido com a minha terra. As secas do Ceará são as nossas estiagens, com a mesma intensidade de dramas e renúncias. Mas há uma diferença, no entanto, é que os seus retirantes têm léguas sem conta para fugir dos flagelos, ao passo que aqui nem chega a ver os que fogem, porque seria para se afogarem no mar. Então aqui, né, é um outro poema feito em homenagem ao Brasil, falando da influência brasileira e etc. Agora as questões. Quais citações da história são comuns no Brasil e nos países africanos de língua portuguesa? A colonização, né, gente? Ambos foram colonizados por Portugal. Quais fatores da história e cultura brasileira foram importantes para que os escritores africanos se influenciassem na literatura brasileira? Bom, a gente pode pôr a questão da influência negra, né? A gente pode pôr a questão da libertação do país colonizado e principalmente pelo fato de que, para buscar uma referência, eles não queriam buscar uma referência europeia, que na época estava durante o fascismo na ditadura salazarista. Então, eles procuraram uma referência que fosse colonizada como eles, que é o Brasil. Quais as características semelhantes entre os países do poema e o Brasil? E quais as características diferentes? Aí, para responder a C, tem que voltar lá no poema, tem várias, né? Aqui fala, por exemplo, que os retirantes têm léguas para fugir dos flagelos, mas aqui nem chega os que fogem porque seriam para se afogar no mar, porque é um país, né, que está ali na costa. Não é igual ao Brasil, que os retirantes saem do Nordeste rumo ao Sudeste em busca de melhores condições de vida. Então, a gente pode colocar aí a geografia diferente, o que é igual? Os sambas, as batucadas, as toadas de negros, as danças, os cantares, fazem lembrar as músicas. Nos dois poemas, gente, aparece bastante coisa, né, de semelhança, né? Essa povoação africana, o povo é o mesmo, certo? Amigo da Justiça e Liberdade, Jorge Amado.
O Jorge Amado só é brasileiro, então isso é uma diferença. Enfim, vocês veem aí o que vocês vão colocar, tá? Lembrando que as respostas aqui não precisam ser idênticas às minhas. Eu explico para vocês entenderem melhor e colocar da maneira de vocês. Vocês vão me mandar a foto lá no Google Sala de Aula da correção feita. Não precisa ser palavra por palavra, mas só, né, tentar enquadrar. O poema Você Brasil é de um poeta cabo-verdiano. Seu país é formado por pequenas ilhas. Cite passagens do poema em que é dito ou sugere que o país é formado por ilhas. É esse final aqui, né? Que fala que se alguém for fugir, vai acabar se afogando no mar. Porque é uma ilha, não tem terra para onde correr. Diferente daqui, que dá para vir para o sul, né? Os poemas são de momentos históricos em que os escritores africanos desejavam romper com Portugal e revoltar-se contra a ditadura. Assim, em poema Jorge Amado, a autoria cita alguns personagens históricos que, de alguma forma, em diferentes períodos, revoltaram-se contra situações sociais. Identifique esses personagens no texto. Vamos voltar lá para o primeiro poema? Quais são os personagens que se revoltaram, que são da Bahia? Aqui parece vários, né? Zumbi dos Palmares, vocês vão escrever lá. Antônio Balduino, Castro Alves, Luiz Prestes, Negrinho do Pastoreio não, porque ele é de um conto, né? Não é uma pessoa real. Lucas Arvoredo, Lampião. Certo? Vamos ver se tem mais. É isso, gente. Então vocês, qualquer dúvida, coloca para mim no Google Sala de Aula e não esquece de enviar a correção, tá bom?